E aí, senhores, beleza? Bom, vamos continuar então na nossa parte de bioenergética aí, né, bioquímica. Ah, eu falei para vocês na última aula sobre as organelas membranosas, lá, falei dos lisossomos. Aí eu cheguei na mitocôndria, no cloroplasto, que são as duas onde vão ocorrer os principais processos metabólicos que a gente estuda, tá? A gente vai começar com a mitocôndria aí falando da respiração celular. Mas antes disso a gente vai falar de fermentação. E antes de fermentação a gente vai falar dos principais conceitos que a gente usa na bioquímica, na bioenergética aqui, tá? Então eu coloquei para vocês os principais conceitos aqui. Então tem as definições que eu vou completar. Tem também aqui um pouquinho da parte química. Vocês têm que entender que tipo de reação química acontece nessas reações metabólicas, tá? Bom, vamos começar. Gente, coloquei aqui esses dois, esses primeiros conceitos aqui. Então, primeiro, reações metabólicas. Essas reações metabólicas podem ser basicamente de dois tipos, tá? Elas podem ser aqui, ó, exergônicas, ou podem ser também endergônicas, exergônicas ou endergônicas. Nossa, Luiz, mas nunca ouvi falar disso. A gente não usa tanto. O que eu quero que vocês entendam disso aqui? Que vocês conseguem descobrir o que significa pelo prefixo aqui, ó. A gente vai usar bastante isso na biologia. Exo, fora, ex, fora. Endo, end, dentro. Então, na verdade, ó, essas reações metabólicas exergônicas são reações que liberam energia. Energia para fora, ok? Já as reações químicas endergônicas, elas absorvem energia. Então, para que acontecer, elas têm que absorver uma quantidade de energia. Vocês vão ver bastante isso na química, lá com os termos exotérmicas e endotérmicas. É alguma coisa semelhante a isso, tá? Então, eu só coloquei essa definição para caso apareça em algum exercício você saber do que se trata. Uma reação exergônica, ela libera energia e uma endergônica, ela absorve energia, certo? Agora aqui, de fato, começa os principais conceitos mesmo. Esses conceitos você tem que saber porque a gente vai falar muito nas próximas aulas. Então, eu vou sair um pouquinho da câmera aqui para falar do catabolismo e anabolismo. Isso é muito importante, certo? Gente, catabolismo. Você pode simplificar isso para você entender? Catabolismo são reações de quebra. Vamos pôr entre aspas aqui, ó. De quebra. Catabolismo, quebra. Anabolismo são reações de síntese. Síntese, então tem, ó, quebra e síntese. Vamos lá, vamos entender melhor isso. Quando eu tenho um composto, uma substância, eu quebro ela em pedaços menores, eu tenho acontecendo ali uma reação catabólica. A glicose, por exemplo, é o principal exemplo nosso. A gente consome glicose, e aí a partir da quebra da glicose, a partir do catabolismo da glicose, eu vou poder gerar energia. Já anabolismo é síntese, produzir coisas. O grande exemplo aqui, vou até pôr, gente, ó, fotossíntese. Fotossíntese. A partir de carbonos, né, que se originam ali, que são provenientes do gás carbônico, eu consigo formar glicose. Então, vou falar de uma forma bem simples. Vou pegando carbono, carbono, carbono junto, forma a glicose. É isso. Então, é uma reação anabólica, uma reação de anabolismo. Tá? Que mais? Aí, agora vem a parte química do negócio. Vocês precisam entender aqui que as reações metabólicas, as reações do metabolismo energético, elas são reações de oxirredução. Guarde esse nome, são reações de oxirredução. Então, são reações que ocorrem oxidação e ocorrem redução. Ah, Luiz, mas eu não sei o que é isso, a gente não viu isso em química ainda. Tá, não tem problema, a gente vai falar o superficial, a gente vai falar o que é, o que são essas reações. Mas já vou dar uma dica para vocês.
As reações de oxidação, de oxirredução, envolvem oxidação e envolvem redução. Um oxida, outro reduz. Então, duas coisas que vocês já podem usar como dica. Primeiro, quando eu falo assim, estou oxidando um composto, eu posso traduzir aqui na biologia, eu posso traduzir para estou quebrando aquele composto. Mais ou menos assim, tá? E aí, você tem que entender que oxirredução envolve transferência, envolve ganho e perda de elétrons. Eu vou pôr isso aqui, tá? Então, ó, oxirredução, ganho e perda de elétrons. Esse Ezinho com menos a gente representa o elétron. Ganho e perda de elétron. Então, uma entidade química ganha elétrons, a outra entidade química perde elétrons. E a dica mais fácil para vocês lembrarem é a seguinte, ó. Quem oxida dá elétrons. Quem oxida dá elétrons, está perdendo elétrons. Quem reduz recebe elétrons. De novo, reduz recebe elétrons. Tá? Usa essa dica aí, vai ser importante até na química, na parte quando vocês forem estudar isso na química, vai ajudar bastante vocês. Por enquanto, pra gente aqui, vocês só precisam saber o que significa isso aqui. Então, gente, as reações metabólicas são reações de oxirredução, que envolve ganho e perda de elétrons. E aí a gente vai ver que, na verdade, essas reações metabólicas envolvem aí a liberação de elétrons e também de hidrogênios. Eu preciso saber o detalhe porque o que acontece? Não. Você tem que entender que tem liberação de elétrons e também liberação de hidrogênios. E é importante, ó, eu preciso pegar esses elétrons que foram liberados, né, que é energia, eu preciso utilizar ele em outro processo. E eu não posso deixar também esses hidrogênios livremente no meu corpo. Por quê? Eles vão ser hidrogênios na forma aqui, na verdade são íons hidrogênio na forma H+. Isso aqui pode alterar até o pH da célula, pode dar problema. Como a gente não vai entrar em detalhes da química agora, eu não vou ficar falando muito sobre isso. Mas saibam que eu preciso pegar esses elétrons e esses hidrogênios que são liberados nesses processos metabólicos, certo? Beleza. Como que eu pego esses elétrons e esses hidrogênios? Existem ali substâncias específicas, compostos químicos específicos que fazem essa captura, que eu vou chamar eles de aceptores, tá? Então, ó, esses aceptores, eles pegam os elétrons e os hidrogênios que foram liberados numa reação aí do metabolismo. Então, deixa eu marcar aqui. Esses aceptores, normalmente a gente chama de aceptor de elétron, aceptores de elétrons. Vamos pôr de elétrons e hidrogênios. E quem são eles? São principalmente dois aqui que a gente vai ver, dois bem famosos. Ó, o NAD, na verdade é o NAD+, e o FAD. Então, de novo, o que esses caras fazem? Esses aceptores aqui, eles vão pegar o hidrogênio, os hidrogênios, pegar os elétrons que foram liberados de uma reação química ali, numa reação metabólica. Então, vou escrever isso. São transportadores de elétrons e H+, resultantes das reações metabólicas. Certo? Então, ó, por exemplo, a gente vai falar aqui da glicólise daqui a pouco, mas imagina a glicose. Eu quebrar a glicose é uma reação metabólica, uma reação do meu organismo ali para ter uma liberação de energia. Essa glicose sendo quebrada, ocorre a liberação de elétrons e de hidrogênios. E eles não podem ficar perdidos lá no meu organismo. Eu tenho que pegar isso. Principalmente os elétrons, né? Que eu vou transformar essa energia, vou transportar essa energia. Então eu vou falar de uma forma bem simples para vocês, gente.
A energia liberada na quebra da glicose, por exemplo, ela vai ser utilizada em outros processos. Mas como que eu pego essa energia e mando para outro processo? Eu vou utilizar um cara que vai fazer aí a mediação. Eu vou utilizar esses compostos aqui. Então eles pegam a energia e levam até outro local e aí utilizam essa energia em outro processo. Tinha uma analogia que eu lembro que eu li num livro didático quando a gente via esse assunto aqui no ensino fundamental. O livro falava assim, ó, FAD e NAD+, são caminhõezinhos que transportam a energia. Ou melhor, são caminhõezinhos que transportam os elétrons. Você pode pensar, gente, que esse FAD e esse NAD são caminhõezinhos que transportam elétrons e hidrogênios que saem, que são liberados nas reações químicas que a gente está estudando. E vão transportar esses caras para um lugar, tá? Por enquanto, gente, eu não quero que você se preocupe com o nome dele, o que acontece exatamente, qual o detalhe, todos os processos químicos ali. Eu quero que você saiba basicamente a função e saber reconhecer esses caras aqui. Então, ó, vamos lá. Quando há a liberação de elétrons e hidrogênios, esses caras vão capturar esses elétrons e hidrogênios. Então, o FAD, por exemplo, depois de capturar elétrons e hidrogênios, ele fica assim, ó, ele fica FADH2. E o NAD, depois de capturar os hidrogênios, deixa eu pôr aqui, ele fica NADH. FADH2 e NADH2. Então, o que eu quero que vocês entendam dessa aula? Saber reconhecer esses caras. Se numa questão qualquer, num exercício ali, você viu que está escrito assim, ó, FADH2, é sinal que essa substância, que esse composto, já pegou os elétrons e hidrogênios. Pensa mais fácil, ó. FADH2, esse cara está carregado. FAD está descarregado. Deixa eu arrumar aqui. FAD está descarregado. Certo? Você olhou lá num exercício e viu NAD, NAD+. Aí você tem que saber que esse NAD+, está descarregado. O que vai acontecer agora? Se ocorrer uma reação química, esse NAD+, pega elétrons e hidrogênio, vai virar NADH. E vai transportar esses elétrons e hidrogênio até uma outra reação química. Até um outro processo que vai acontecer. É isso, tá? Por fim, isso tudo que acontece para que no final de processos químicos ocorra a formação desse cara aqui, ó, do ATP. O que é ATP? ATP a gente costuma falar, tem muito em livro didático falando que ele é assim, ó, ele é a moeda energética. Moeda energética. Gente, é o seguinte, ATP é uma molécula energética, tá? Quando as nossas células produzem energia através da fermentação, por exemplo, ou através da respiração celular, elas vão transformar, elas vão guardar essa energia produzida em moléculas de ATP, adenosina trifosfato. Porque não seria muito interessante se todas as minhas células do corpo liberassem energia ao mesmo tempo. Poderia ser um problema isso, na verdade. Então, elas produzem lá energia e guardam na forma de ATP. Fica guardadinho o ATP na célula. Quando a célula precisa utilizar, ela quebra o ATP e utiliza essa energia. Então, ó, eu estou mexendo meu braço aqui, minhas células estão usando energia. Né? Em repouso, beleza. Quando eu começo a mexer o braço, elas começam a consumir o ATP produzido previamente para ter energia e realizar o movimento. É isso. Então a gente não vai falar mais, energia guardada, não, a gente vai falar ATP. Tá? Então basicamente é o seguinte, ó, você respira para pegar oxigênio. Você come para pegar glicose. Depois, oxigênio e glicose, dentro das suas mitocôndrias, que a gente viu lá na outra aula, vão produzir ATP para você. É isso. O resumo mais resumido possível que eu posso dar de bioquímica é isso. Você respira para pegar oxigênio, você come para pegar glicose, os dois lá na mitocôndria vão passar por vários processos que geram energia, ou melhor, gera ATP. Tá? Então a definiçãozinha aqui é, esse ATP transfere a energia das moléculas orgânicas para os processos celulares. O que quer dizer isso?
Se eu pego a glicose, por exemplo, e quebro ela, a glicose é um composto orgânico. Eu quebro ele, a glicose, desculpa, a energia que existia na glicose, eu vou transformar ela em outra coisa para poder usar nos processos celulares. Então a energia que existia na glicose vai até o ATP, depois eu vou utilizar isso nos processos celulares. Então, basicamente é isso que o ATP faz, tá? Então, o ATP é uma forma de transferir a energia das moléculas orgânicas até os processos celulares que toda célula tem ali, do mais básico até o mais complexo. Ok? Então, já para adiantar também o assunto da próxima aula aqui, tem essa tal da glicólise. Por que a glicólise é importante, gente? Porque a glicólise é um ponto em comum, tanto em relação à fermentação, quanto em relação à respiração celular. Nos dois processos energéticos, nos dois processos metabólicos, existe a glicólise. E o que é? Glicólise, lise é a quebra, né? A quebra do quê? Da glicose. Então, glicólise é a quebra da glicose. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma glicose. O que é glicose, gente? Glicose é um composto com 6 carbonos. Glicose é um composto com 6 carbonos. O que vai acontecer? Essa glicose é quebrada em 2 compostos. Quebrado no meio. Então eu vou ter aqui o que a gente chama de ácido pirúvico ou piruvato, né? E outra de ácido pirúvico ou piruvato. Então vejam bem, eu tenho a glicose, quebra ela no meio. Um composto de 6 carbonos, eu vou quebrar no meio, então eu vou ter 2 compostos com 6 carbonos. Tá? Gente, esse processo de quebra aqui, que eu falei, essa quebra é um processo de oxirredução, uma reação de oxirredução. Na verdade, a glicose vai ser oxidada. Em todo esse processo vai ter a liberação de elétrons e hidrogênios. Então, quando ocorre a quebra da glicose nesse processo, aqui eu já vou ter a participação de NAD e FAD. NAD e FAD. Lembra lá que eu falei? Esses caras são os responsáveis por pegar os elétrons e os hidrogênios liberados nas reações químicas. Então, resumidamente aqui, glicose quebrou, liberou elétrons, liberou hidrogênios, NAD e FAD vão lá pegar. Lembra, assim eles estão descarregados, né? Depois que eles pegam os hidrogênios e os elétrons, eles viram NADH e viram FADH. Então vou escrever isso. NADH e aqui ele vai virar FADH2. Luiz, esse finalzinho eu não entendi. Então calma, porque isso aqui, a glicólise, é assunto da nossa próxima aula. Tá? Glicólise e fermentação. Só falei aqui agora essa parte para vocês entenderem a aplicação desses conceitos aqui. Então vamos lá. A glicólise é uma reação de catabolismo. Estou quebrando. Quando eu estou fazendo uma reação de catabolismo, eu estou quebrando alguma coisa, eu estou tendo uma reação de oxidação. Tá? Na verdade, então, é um processo de oxirredução. Envolve ganho e perda de elétrons. Nessas reações químicas, ocorre a liberação de elétrons e hidrogênio. Na verdade, íons H+. Tá? Não é hidrogênio gasoso, eles são íons H+. Então, esses hidrogênios, esses íons hidrogênio e esses elétrons não podem ficar lá perdidos. Eu tenho que pegar eles. Então, aparecem essas substâncias que a gente chama de aceptores de elétrons, tá? Que são coenzimas, na verdade. Eles vão pegar esses elétrons e esses hidrogênios que foram liberados. NAD, quando está carregado, entre aspas, vira NADH, né? O NAD+, vira NADH, e o FAD, quando está carregado, vira FADH2, certo? Então, nesse processo, quando eu quebro a glicose, eu faço o catabolismo da glicose, vai liberar elétrons e hidrogênios, aparecem esse FAD e o NAD+, para pegar esses elétrons e hidrogênios liberados.
Tá, e agora? A partir daqui, esse NADH que virou e esse FADH2, eles vão transportar isso aqui para um outro processo metabólico. E nesse processo metabólico a gente vai ter a produção de ATP. Então a gente vai ver que na respiração celular, que é o processo que mais produz ATP no corpo, é importantíssima a participação desses NADH e FADH2 aqui, certo? Porque são eles que fornecem ali os elétrons necessários para que as reações ocorram. Certo, gente? Então é isso. Não se preocupe muito com os detalhes agora, que eu quero que vocês entendam o basicão, tá? A partir da próxima aula a gente vai entrar já em glicólise de fato e fermentação, para depois entrar em respiração celular. Tudo bem? Então é isso. Façam os exercícios, gente. Tenta fazer, estudar. Se tiver com dúvida, me chama, me manda mensagem que eu ajudo vocês. Beleza? Então, falou, até mais. Tchau.